A paz do Senhor, irmãos. Estamos dando início à nossa Escola Bíblica Dominical virtual, hoje com a lição de número 5, com o título Celebrando a Segurança do Povo de Deus. Irmãos, aproveitando ainda para lembrar os irmãos que a nossa revista Betel Dominical com as lições já está disponível na nossa igreja, apenas R$15. Você pode ir lá buscar a sua e acompanhar aqui as explicações de cada uma das lições. Vamos para a nossa lição. Nosso texto áureo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, verso 1. A nossa verdade aplicada: a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Objetivos da nossa lição: destacar a proteção do Senhor, apresentar as características da cidade de Deus e enfatizar importantes relações e inspirações. O nosso texto de referência encontra-se no Salmo 46, nos versos 1, 2, 3, 4, 5 e 12. Vamos fazer a leitura juntos, irmãos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os santuários das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Introdução. Esta lição fala sobre a segurança do povo de Deus, por ter o refúgio, a fortaleza e a proteção de Deus. Enfatiza a grandeza da soberania do Senhor e, por fim, destaca a inspiração de Lutero ao compor o hino Castelo Forte. Irmãos, o Salmo 46 ele está classificado como ações de graça, apesar de alguns teólogos também colocar na seção de salmos messiânicos. Este salmo nos mostra que Deus peleja por seu povo de uma forma maravilhosa, sendo seu refúgio, fortaleza e socorro nos momentos de angústia. Este salmo também enfatiza a grandeza e soberania do Senhor. Conforme nós vimos nas lições anteriores, este salmo não serve apenas para adoração. Servem também para inspiração, basear a teologia e confortar o povo de Deus. No caso deste salmo, ele dá segurança ao servo adorador e a esperança da vitória ao povo de Deus. Observando a história da nação de Israel, vemos que o Senhor sempre foi este socorro e nunca desamparou seu povo. Salvo naqueles momentos em que Deus percebia que seu povo caía em apostasia. Aqueles momentos em que o povo se afastava de Deus. Mas antes de cair numa peleja, Deus mandava um profeta e alertava eles. Mas, muitas vezes, eles não davam ouvido aos profetas, ignoravam os profetas. E Deus permitia que eles passassem por uma grande tribulação. Mesmo assim, o Senhor estava acompanhando de perto. E quando o povo reconhecia que somente Deus é o Senhor, o Salvador, o socorro bem presente, eles oravam ao Senhor, clamavam ao Senhor, e Deus estendia suas mãos sobre o seu povo e resgatava novamente. Então, Deus é o nosso socorro, nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém, irmãos? Vamos continuar com o próximo tópico. Tópico 1. A ação do Senhor e a fragilidade humana. O Salmo 46 traz lições profundas aos servos de Deus, no que se refere à proteção e às ameaças que ocorrem ao longo da vida. Irmãos, uma das coisas que afetou os seres humanos após o pecado de Adão e Eva foi a morte. Pois acredita-se que o ser humano foi criado para ser eterno,
pois não foram encontradas falhas nas suas estruturas físicas antes do pecado. E de lá para cá, somos afetados por seres invisíveis e minúsculos, que têm o poder de nos destruir de uma forma rápida e assustadora. Um exemplo disso é o que vem ocorrendo na nossa época. O Covid-19, o coronavírus, ele vem destruindo muitas pessoas e de uma forma rápida e assustadora. Nós temos uma alma e um espírito que são eternos, porém, o nosso corpo não o é. Após a morte, o nosso corpo vira pó e de uma forma bem rápida. Diferentemente de nós, o Senhor, o nosso Deus, ele é eterno. Ele não é passível de mudanças nas suas estruturas. Nós não temos o poder de compreender essa grandeza de Deus, pois temos limitações humanas que não nos permitem essa compreensão. Mas, nas Escrituras Sagradas, vemos diversas passagens que mostram que o Senhor é eterno, como em Eclesiástico 3, no versículo 11, que diz: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Irmãos, em contraste com a imortalidade de Deus está a nossa mortalidade. E em contraste com a grandeza de Deus está a nossa fragilidade. Estamos à mercê dos intempéries e de todos os diversos problemas que temos na vida. E além disso, tem um ser que é eterno, que é nosso inimigo. Então, irmãos, diante disso, precisamos reconhecer que o Senhor é Deus. Precisamos compreender e refletir que precisamos constantemente do Senhor. E para isso, temos que estar constantemente orando, engrandecendo o seu nome, adorando e louvando o Senhor. E principalmente, agradecendo a Ele por todas as bênçãos, por todos os refúgios, por todas as fortalezas e por todo o socorro que Ele tem nos dado em nossas vidas. Subtópico 1.1 Deus é o nosso refúgio. A primeira estratégia para se proteger dos momentos de perigo é procurar um lugar de escape que sirva de amparo e proteção. Irmãos, o Salmo 46 ele começa de uma forma bem interessante, com a afirmação de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Isso quer dizer que, antes que qualquer coisa possa acontecer, Ele é. Isso nos mostra a grandeza do Senhor. Mas quando Moisés perguntou a Deus sobre o seu nome, ele disse: Eu sou. E isto significa, irmãos, que Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. E todos aqueles que nele estão podem se abrigar debaixo de suas asas. Deus não tem asas. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, utiliza essa expressão, uma figura de linguagem, o que chamamos de antropomorfismo, né? Que é uma figura de linguagem que utiliza a linguagem humana para falar da linguagem de Deus. Por isso ele usa a expressão debaixo de suas asas. Irmãos, no Antigo e no Novo Testamento vamos encontrar diversas passagens em que Deus peleja pelo seu povo. Em uma delas, nós temos Deus concedendo vitória para o rei Josafá diante dos seus inimigos. O rei Josafá se prostrou com o rosto no chão. E toda Judá e o povo de Jerusalém também se prostraram e adoraram ao Senhor. Sendo assim, ele deu livramento ao seu povo. Uma outra passagem, nós temos Paulo e Silas na prisão. Eles começam a orar e a louvar ao Senhor. E os outros prisioneiros ouvem. De repente, acontece um terremoto, as celas se abrem e todos são salvos. Então, irmãos, Deus peleja por seu povo. Deus é o refúgio
de todos eles, de todos nós. Amém, irmãos? Vamos seguir com a nossa lição. Subtópico 1.2: Deus é a nossa fortaleza. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, verso 2. Irmãos, aprendemos que podemos nos refugiar no Senhor. E sabemos que Ele é um poderoso refúgio e que nada, exatamente nada, pode derrotá-lo. Para ficar mais claro, o salmista utiliza da palavra fortaleza, que trata de um refúgio extremamente protegido. É uma fortificação, assim como eram as cidades da época em que Davi reinava. As cidades fortalecidas ou fortificadas eram praticamente impenetráveis. Porém, o Senhor está acima de tudo isso. Está acima dessas forças. Ele é o Todo-Poderoso. O Salmo 20 traz um interessante verso que pode ser utilizado para compreendermos a diferença entre estarmos sob a fortaleza do Senhor em comparação às fortalezas humanas. Vamos fazer a leitura. Salmo 20, no verso 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Irmãos, naqueles tempos, as cidades eram atacadas com catapultas, que lançavam pedras sobre as muralhas, sobre essas fortificações. E muitas dessas cidades eram destruídas através deste tipo de armamento. Porém, irmãos, o Senhor, Ele é poderoso e nada disso pode abalar. Não abala em nada, irmãos. Nós temos também uma passagem da cidade de Jericó, onde o povo hebreu chega diante desta cidade e Deus ordena que eles deem diversas voltas em torno daquela cidade. Irmãos, o povo de Deus obedece ao Senhor, dão voltas sobre aquela cidade. E aquela fortaleza que tinha muralhas com cerca de 2 metros de distância aproximadamente, pois acredita-se que até existiam habitações sobre essas muralhas, elas simplesmente ruíram, desabaram, mostrando que o Senhor é poderoso. Ele é poderoso e essas fortalezas humanas não se resistem ao poder de Deus. Então, irmãos, temos que confiar no Senhor, pois Ele tem poder para nos proteger e tem poder para agir nas nossas vidas. Amém, irmãos? Subtópico 1.3: Socorro bem presente na angústia. São vários os termos que podem expressar angústia no hebraico: dificuldade, aperto, aflição. Irmãos, o salmista declarou que Deus era o seu refúgio, a sua força. Ele encontrou segurança e coragem para confiar no Senhor. Portanto, irmãos, diante das dificuldades, das adversidades que possamos encontrar na nossa vida, não precisamos temer, mas sim confiar no Senhor. Irmãos, há diversas passagens que nós encontramos nas Escrituras Sagradas sobre o agir de Deus no meio do seu povo. Vamos citar três passagens de diferentes formas do agir de Deus na vida do seu povo. Uma delas nós vamos ver Deus agindo diretamente na situação, que foi o caso do rei Josafá, que nós vimos agora há pouco, nos tópicos anteriores. A gente viu o agir de Deus ali, enviando um anjo para dar livramento para o rei Josafá e para todo o seu povo, o povo de Judá e o povo que morava em Jerusalém. Uma outra passagem, no caso, ele usa pessoas para nos salvar. Nesse exemplo, podemos citar a prostituta Roabe. Ela sabia que o Deus de Israel era muito poderoso. E quando ela viu os espias, ela deu proteção a eles, permitindo que eles entrassem e saíssem da cidade de Jericó vivos.
Então Deus se utilizou da prostituta Raabe. Uma outra passagem que podemos citar também seria Deus dando estratégia para vencermos. Aí nós temos o exemplo de Davi e Golias, né? O exemplo de Davi. Saul, né, queria vestir Davi com armaduras, com aquelas vestimentas pesadas. Porém, Davi não conseguiu utilizar, né, para poder enfrentar Golias. E Deus deu uma estratégia para Davi, de modo que ele utilizasse a funda e a pedra para vencer aquela luta. E foi desta forma que Deus deu estratégia para Davi vencer aquela guerra, pois tinha um propósito na vida de Davi. Irmãos, se algum de vocês tiverem um exemplo de livramento ou estratégia, ou que utilizou pessoas para pelejar pela sua vida, pelejar na sua vida, comente aí no nosso grupo de WhatsApp para que a gente possa conhecer também. Eu aqui vou aproveitar esse momento e dar um testemunho também de um agir de Deus na minha vida. Eu até então não compreendia, antes de conhecer a palavra do Senhor. Depois que a gente começa a estudar, a gente vê que Deus age de forma que a gente não compreende. E nem imaginava que Deus estava agindo na minha vida. Irmãos, eu era criança, ainda era um recém-nascido, um bebê, quando na localidade onde eu e os meus pais morávamos, pegou fogo. E foi de madrugada. E Deus, de alguma forma, fez eu despertar naquele momento e comecei a chorar, gritar. Os meus pais acordaram e perceberam, ao ouvir as pessoas gritando, fogo, fogo. Meu pai saiu para fora e viu que aquela localidade estava em chamas e que já estava próximo da nossa residência. Ele me pegou e a minha mãe e nos tirou e nos salvou daquele local. Então, irmãos, Deus agiu ali de uma forma que eu não compreendo, mas Ele conseguiu me despertar e fez com que eu despertasse os meus pais. Por que isso? Porque Deus tinha um propósito na minha vida. Eu creio nisso. Então, irmãos, se você também tiver um testemunho para dar, comente no nosso grupo de WhatsApp, no grupo do nosso WhatsApp aí da igreja. Amém, irmãos? Vamos prosseguir com o próximo tópico. Tópico 2. A completa confiança no agir de Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, 11. Irmãos, imaginem uma criança pulando de uma pedra alta para os braços do pai. Esta criança, ela vai pular, pois confia que o seu pai irá segurá-la. Isto é confiança, é confiar no seu pai. Da mesma forma, nós devemos confiar no Senhor, independente da situação que nós estejamos passando. Um exemplo de uma passagem das pessoas que confiam no Senhor foi de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles confiaram no Senhor e não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. Eles foram jogados na fornalha, mas Deus deu livramento para eles. Eles confiaram e Deus deu livramento. Irmãos, você tem confiado no Senhor? Você confia que o Senhor te dá livramento, que Ele age na sua vida? Eu vou aproveitar aqui, irmãos, dar mais um testemunho do agir de Deus, aquela confiança do Senhor em minha vida. Certa vez, Deus usou um profeta dizendo que eu iria comprar um imóvel e deu detalhes deste imóvel. Passado certo tempo, esse profeta falou de novo comigo do mesmo imóvel. Passado mais um tempo, estava eu procurando um imóvel. Sem dinheiro para comprar naquele momento, estava procurando um para alugar.
E num determinado momento que eu estou procurando, me aparece um corretor que toca no meu ombro e pergunta se eu estava querendo comprar um imóvel. Eu disse, até gostaria, mas no momento só estou querendo alugar. E ele me falou, por que você vai pagar aluguel? Dinheiro que você paga de aluguel, você paga a prestação de uma casa. E naquele momento o corretor me deu o endereço do site dele, me mandou para casa, mandasse que eu escolhesse 5 imóveis e depois retornasse lá. Retornei e quando fui visitar os imóveis, um deles estava exatamente de acordo com as características que Deus havia falado através deste profeta. Logo assim que eu entrei, havia uma placa bem diante de mim dizendo, esta casa pertence a Deus. Ao percorrer dentro desta casa, encontrei uma outra placa dizendo, esta casa é de Deus, apenas cuide dela. Irmãos, naquele momento veio uma imagem na minha mente dos detalhes que Deus deu desta casa através do profeta. E ao chegar novamente na imobiliária, tínhamos que firmar um contrato e eu estava preocupado, pensando, como eu vou pagar este imóvel? Mas lembrei do Senhor e das promessas dele. Tantas vezes ele profetizou, usou profetas na minha vida e essas profecias foram cumpridas. Então, irmãos, eu confiei no Senhor e entrei naquela dívida que estavam praticamente acima das minhas posses. Passado mais um tempo, após fechar esse contrato, encontrei esse mesmo profeta e falei, comprei o imóvel que Deus havia prometido, mas não sei como eu vou pagar. E naquele momento esse profeta orou ao Senhor e me respondeu, não se preocupe, Deus vai prover. Assim que você pisar naquelas terras, alguém vai te chamar para trabalhar. Irmãos, assim que eu me mudei, com cerca de mais ou menos 2 dias, recebo uma ligação de uma pessoa me chamando para trabalhar. E foi dessa forma, irmãos, que Deus cumpriu a sua promessa. Ele prometeu, eu confiei e ele cumpriu. Irmãos, confie no Senhor. Confie nele, nas promessas do Senhor. Ele te dá livramento, te dá proteção. Confie no Senhor. Vamos para o próximo tópico? Subtópico 2.1. A confiança prevalece no meio do caos. O salmista expressa plena confiança, ainda que os perigos sejam avassaladores, pois de alguma forma Deus trará o livramento. Irmãos, no Salmo 46, no versículo 2, temos a expressão, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem no meio dos mares, não temerei. Irmãos, nós temos aqui nesse verso uma hipérbole, uma figura de linguagem em que expressa uma afirmação utilizando o exagero da fala. O salmista, ele sabia que jamais os montes se transportariam para o meio do mar. Não devemos entender nessa expressão como se fosse uma profecia em que em algum momento da história que isso vai acontecer, mas apenas como um recurso literário para dar ênfase à mensagem, onde expressa plena confiança no Senhor, mesmo em meio ao caos. O que seria caos? Caos, irmãos, é uma expressão que vem do latim, que tem significados como confusão, desordem, perturbação. Um exemplo clássico disso que encontramos nas Escrituras foi o que aconteceu com Jó. Jó, ele perdeu tudo que ele tinha, perdeu sua família e ainda foi acometido de uma doença muito grave. Mas ele perdeu tudo, menos de uma coisa, a confiança no Senhor. Uma outra passagem que nós vamos encontrar é quando Jesus está no barco com os seus discípulos em meio a uma tempestade.
Jesus estava no barco e estava dormindo. E havia uma grande tempestade, onde todos os discípulos estavam preocupados, nervosos, com medo. Eles acordam Jesus e perguntam: Senhor, não te preocupas que perecemos? Jesus, naquele momento, fala que eles ainda eram muito jovens na fé. Não estavam com confiança suficiente no Senhor. Os discípulos, irmãos, já tinham uma experiência muito vasta, pois caminhavam já há algum tempo com o Senhor. E mesmo assim, diante daquelas aflições, eles não confiaram no Senhor. Irmãos, será que temos em nós essa falta de confiança? Irmãos, o ser humano, ele tem falhas. E o Senhor sabe disso. Mas Ele conhece o coração de cada um. Precisamos, irmãos, exercitar a nossa fé, se alimentar mais da palavra do Senhor, para que a gente não fique temerosos diante das adversidades que encontramos na vida. Precisamos ter mais confiança no Senhor, mesmo em meio ao caos. Pois somente o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Temos que confiar no Senhor. Amém, irmãos? Vamos para o próximo tópico? Subtópico 2.2, a cidade de Deus. Bendito seja desde Sião o Senhor, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Salmo 135, verso 21. Irmãos, o autor do Salmo 46, ele faz menção a uma cidade denominada Cidade de Deus. É de um rio cujas correntes alegram tal cidade, que é chamada de Santuário das Moradas de Deus. É consenso entre alguns teólogos que a cidade é de Jerusalém, lugar onde o templo do Senhor fora construído e de onde o Senhor ordena bênçãos para todos os que o seguem. Porém, no Novo Testamento, com a Nova Aliança, a cidade que ele enfatiza é a cidade da Jerusalém, que é de cima, onde as promessas do Senhor, feitas sobre refúgio, gozo, alegria, são ligadas a Jerusalém celestial. Há também menção a um rio, mas é entendido que possa ser uma metáfora, pois Jerusalém não tem rios. É uma metáfora ou pode ser que seja uma visão do salmista em relação a Jerusalém celestial. Amém, irmãos? Vamos para o próximo tópico. Subtópico 2.3, a agitação das nações e o cessar das guerras. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo. Salmo 46, verso 9. Irmãos, historicamente sempre existiram guerras, pois as ideias, ideais, conceitos e opiniões diferentes sempre existiram desde os tempos mais remotos. Sendo assim, infelizmente, por causa dessas divergências, as guerras acontecem. Temos testemunhado uma agitação e revoltas entre as nações. Em todos os lugares onde o Evangelho é referenciado como algo comum e banal, o nome de Deus é desrespeitado. O mundo faz oposição a Deus e à Igreja. Nos lugares onde é permitido pregar a palavra, a apostasia entra pelas igrejas e o mundanismo esfriou a maior parte dos cristãos. Já nos lugares onde é proibido pregar a palavra do Senhor, os crentes são mortos, torturados e extraditados. Irmãos, Deus, em sua mensagem, diz que estamos caminhando para a batalha final, onde nós seremos vitoriosos. Precisamos, irmãos, crer e trabalhar para vivermos em um lugar melhor. Independente de posição partidária, temos que orar pelos nossos governantes e fazer
o nosso melhor para que a nossa sociedade seja edificada. Não podemos nos esquecer que Jesus disse em Mateus sobre sermos o sal da terra e a luz do mundo. Precisamos temperar este lugar e fazer com que a luz do Evangelho brilhe por todos os lugares. Amém, irmãos? Tópico 3. Relações importantes e inspirações. A partir de agora, vamos destacar algumas relações importantes entre os Salmos 46, 47 e 48. Irmãos, estes salmos possuem uma relação entre si, haja vista falarem de assuntos muito semelhantes. Nos 3 salmos, observamos a ocorrência de palavras que ligam povos, nações ao Rei da Glória, bem como a menção da palavra cidade, louvor e Monte Santo do Senhor. A proposta do comentarista da lição é fazer uma correlação entre esses salmos. Vamos ver, irmãos? Subtópico 3.1 Relação entre o Salmo 46 e o 47. Percebemos nesse salmo que devemos louvar ao nosso Deus pela sua majestade, pela sua maravilha e pelos seus grandes feitos. Irmãos, conforme mencionamos, existe uma ligação entre esses 2 salmos, e isto é inegável. O Salmo 46 e o 47 fazem menção a um Deus poderoso que livra o seu povo dos ataques dos inimigos e convida todas as nações a louvarem o seu nome. No verso 9 do Salmo 46 e no verso 3 do Salmo 47 possuem muitas similaridades. Vamos fazer essa leitura, irmãos? Verso 9 do Salmo 46. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. E no Salmo 47, verso 3, temos: Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Viu, irmãos? Muita similaridade entre esses dois versos desses 2 salmos. Irmãos, alguns autores tentam classificar também esses salmos como salmos messiânicos, pois eles trazem conteúdo escatológicos. A gente pode ver nesses textos e comparar com Isaías, no capítulo 11, onde fala a respeito da restauração da paz entre as nações, e sabemos que isso acontecerá durante o milênio. Subtópico 3.2 Relação entre o Salmo 46 e 48. Há paralelos entre os Salmos 46 e 48. Ambos, assim como o Salmo 47, são cânticos de triunfo. Irmãos, o autor desta lição faz menção a um grupo de salmos que são conhecidos como os cânticos de triunfo. E esses cânticos tratam do triunfo do Senhor sobre os seus inimigos e abordam o triunfo final. Uma grande parte desses salmos foi escrito pelos filhos de Coré, que eram levita, e também tinha talentos na arte de composição de músicas. Em relação às partes parecidas entre esses salmos, temos o verso 1 do Salmo 46 e temos o verso 3 do Salmo 48. Vamos fazer a leitura. Verso 1 do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E no verso 3 do Salmo 48. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Bom, irmãos, ambos os salmos falam do fato do Senhor ser o refúgio.
Igualmente, nós temos no Salmo 46 e 47, existem vários versos que mostram que os inimigos do Senhor ajuntaram-se contra a cidade de Deus. Mas Deus foi vitorioso e eles triunfaram. Há outros versos com muitas similaridades que podemos encontrar, como o verso 3 e o verso 7 do Salmo 48, em comparação com os versos 5 a 8 do Salmo 46. Os irmãos, façam uma leitura e verifiquem, façam essa comparação entre esses dois salmos e entre esses versos. Amém, irmãos? Vamos prosseguir com a nossa lição. Subtópico 3.3, a inspiração de Lutero. Entre as músicas que Lutero compôs, a mais célebre é Castelo Forte, inspirada na convicção de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Salmo 46, 1. Irmãos, o Salmo 46 tornou-se inspiração de Martinho Lutero, o grande reformador, para compor o hino Castelo Forte, composto após a Reforma Protestante, que recebeu o número 581 da nossa harpa. Irmãos, para que os irmãos entendam as motivações de Lutero, o que estava acontecendo naquela época, cerca do ano de 1521, sugiro os irmãos a assistirem o filme Lutero. E lá os irmãos vão ter uma compreensão melhor, né, do que estava acontecendo naquele momento, as aflições de Lutero e os seus objetivos, as suas inspirações. Então, irmãos, assistindo esse filme, os irmãos vão ter uma profundidade muito maior sobre esse acontecimento que houve durante a Reforma Protestante. Amém, irmãos? Vamos para a nossa conclusão. Conclusão. Aprendemos na presente lição que, por mais que as circunstâncias sejam contrárias, o povo de Deus permanece confiante e esperançoso, pois o Senhor Deus está conosco e é o nosso refúgio, fortaleza e auxílio. Por isso, sabemos que, no final, a vitória é de Deus e de seu povo. Irmãos, precisamos ler este salmo e meditar nos seus versos, para que nunca esqueçamos que, apesar de existirem inúmeros sofrimentos neste mundo, o Senhor é superior a todas elas e, se dele desejar, pode nos livrar num piscar de olhos. Precisamos permanecer confiante e esperançoso, pois Deus nos deixou uma promessa. E para nos dar a esperança, para nos dar maior confiança, Ele deixou a promessa da vinda do Rei Jesus. E estamos aguardando a sua volta. Irmãos, confiemos no Senhor e na sua volta. Até a nossa próxima lição e que Deus abençoe a todos. Amém, irmãos?